Para a meditação desta noite, convido a igreja a abrir a palavra de Deus na carta de Tiago. Faremos a leitura de todo o capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 27, todo o seu capítulo. Primeiro. Epístola de Tiago, a partir do verso 1 até o verso 27, diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, estamos diante da Tua palavra e suplicamos que o Senhor fale conosco, Pai, que seja Teu Santo Espírito a trazer luz aos nossos corações, ao nosso entendimento, para que possamos compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas, Deus. Transforma-nos, em nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém. Meus irmãos, estamos diante de uma carta que, pelo menos no versículo 1, se aproxima de um contexto que virou notícia, e uma boa notícia no final dessa semana, né, onde
é anunciada uma trégua, uma paz em Gaza, e que ainda está a se confirmar, mas que pessoas que estavam errantes, iam de um lado para o outro, elas puderam então retornar à sua casa. Perceba que Tiago ele vai escrever a sua carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. Estamos diante de um contexto, portanto, de perseguição, não da mesma forma que agora, mas aquele povo a quem Tiago estava escrevendo, eles foram expulsos de suas casas, expulsos de suas terras, perseguidos. Perceba que ele está falando então aqueles que estão na dispersão, as 12 tribos, aqueles que estavam então agora sendo esparramados. E aí então, diante disso, o que Tiago tem a falar na sua carta? É interessante que, pelo menos no capítulo 1, nos parece, numa primeira leitura, que Tiago fala de muita coisa. Se a gente olhar só para aquilo que é um título que foi acrescentado depois, em negrito, nós vamos contar aí 5 subtítulos, digamos assim, para vários pedacinhos desse capítulo 1. Contudo, meu desafio é tentar fazer com que você veja uma linha que está presente em todo esse capítulo 1, que é exatamente o da perseverança. Diante da dor, do sofrimento, da perseguição, diante daquilo que os olhos podem ver como desesperança, Tiago vem chamar, convocar o povo de Deus que está disperso a olhar para a perseverança, o perseverar. Perceba então que a primeira constatação disso está nos versos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não é uma questão aleatória onde as pessoas não sabiam o que era provação. Elas estavam de fato vivendo das mais diversas provações. E é então diante desta afirmação, dessa constatação que ele fala, meus irmãos, diante desta provação, ou das várias provações que vocês estão passando neste momento, o que vocês devem ter? Alegria. Seja por motivo de alegria o passar por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É a primeira vez que ele cita então perseverança. Perceba que é diante da dificuldade que nós podemos experimentar o que é a dependência de Deus. É muito fácil nós falarmos, eu dependo única e exclusivamente de Deus. Mas aí, despensa cheia, tanque cheio, carro funcionando bonitinho, da hora, casa, roupa, tudo que você precisa, está tudo acontecendo, está tudo no fluxo, normal, indo bem. Como é que eu posso experimentar a minha dependência de Deus? Como é que eu posso de fato provar a minha fé? Saber se o meu coração reconhece que Deus é o meu sustentador, provedor. É nessa perspectiva que Tiago fala, olha, se você está passando por lutas, provações, e está enxergando algo diferente, então você é diferente. Você tem algo especial, que não é em você, mas é Deus quem faz. Porque a provação da vossa fé, uma vez conformada, vai produzir perseverança, vai fazer com que você possa se preparar para as mazelas da vida. Mazelas essa que Jesus mesmo não isentou o seu povo. Ele já falou, cabe ao seu dia o seu próprio mal. A vida é dura, difícil, e nenhum crente está isento de passar por problemas. O que Tiago provoca é, pense além do problema. Pense agora em como você guarda a sua fé diante das provações, para que ela possa ser confirmada. Porque a perseverança deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros. E veja então que agora vem um desafio. Já entendi a perseverança, mas agora ele muda. Como se alguém, porém, verso 5,
algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Mas ele estava falando de provação, por que agora ele está falando de sabedoria? Porque como você vai passar por provação sem sabedoria? Como é que você espera passar pelas lutas, dificuldades, vencer essas dificuldades, fazendo com que a sua fé seja reafirmada no Deus vivo, sem que você consiga pensar da forma correta aquilo que você está passando? Se você não consegue enxergar este momento de dor, de sofrimento na sua vida, como algo que Deus está proporcionando para que você possa aumentar a sua fé, ou pelo menos que a sua fé seja reafirmada diante de Deus, busque a Deus. É Ele quem vai te dar sabedoria, compreensão correta da realidade. Isso Ele dá de forma liberal, não impropera, porém, com fé deve ser o pedido, em nada duvidando, porque este que duvida tem um ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos, é alguém que hoje está aqui e amanhã está lá, e não sabe no que confia ou no que pode confiar. Confia na primeira coisa que aparece à frente. Faça isso, ele vai lá e faz. Faça isso agora, ele vai lá e faz. Não é isto que Deus espera. Deus espera, assim como diz o Salmo 81, alguém que possa olhar para Ele, reconhecer a sua provisão, seu sustento e sua promessa e falar: dependo de Ti. As lutas são difíceis, a provação está aqui diante de mim, mas eu dependo do Senhor. E aí vem então o verso 9, que parece que muda tudo de novo. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a erva, como a flor da erva. O que Tiago agora está mudando de novo? Ele não está mudando. Se imagine fugindo, em perseguição. Imagine-se indo para um lugar diferente da sua terra, da sua casa, da sua propriedade, do seu bairro, talvez até para um lugar onde você não fale a mesma língua, e você não tem nada, você é pobre, você não tem nada o que levar. O que Tiago está falando, olha, você, irmão, diante desta provação, da dificuldade, glorie-se na sua condição de humilde, na sua condição de dependência de Deus. Esta deve ser a sua glória, não os seus bens que você nem tinha, mas na certeza de que é o Senhor quem conduz a sua vida. Se Ele te sustentou na terra que você estava, Ele vai continuar te sustentando fora dela. Não é a provação, não é a dificuldade que vai fazer com que o Senhor mude a sua condição. Ele vai continuar cuidando de ti. Se você é pobre, necessitado, você está na mão de Deus que cuida de ti. O rico se glorie no quê? Na sua insignificância, porque nada adiantou a sua riqueza diante da perseguição e da provação. Nada adiantou os seus bens no momento em que você é expulso, perseguido. De nada vale aquilo que você possui, porque da noite para o dia, isso some. A sua vida, tudo que você tem, é como a flor da erva. Hoje ela está fresca, vem o calor do sol e murcha, queima. Assim murchará o rico em seus caminhos. Veja que não é na sua riqueza, mas é nos seus caminhos, naquilo que o seu coração se direciona, na sua dependência. Eu agora, pelo meu poder aquisitivo, posso traçar o rumo da minha vida. Não, você não pode. Nada pode te livrar do que Deus tem preparado para você. Seja bonança ou provação. O que você deve é se recolher na sua insignificância. Pó da terra, nada tem e nada levará. Tiago, ele mantém a linha
de você refletir sabedoria diante da vida em meia provação. Bem-aventurado o homem que suporta. E agora ele reafirma que suporta com perseverança a provação. Perceba que ele não está fugindo do tema. Ele volta então. Se você entendeu, bem-aventurado é você porque continua perseverando, continua caminhando em meio à provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A recompensa da nossa dependência de Deus é a vida eterna, com Ele, longe de toda dor, todo sofrimento. Não haverá mais lutas e provações. Contudo, presta atenção, verso 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Veja que ele muda, não é uma questão de provação, mas de tentação. A tentação que gera o pecado, como ele diz aqui, ela também mexe com a nossa vida, ela também nos desestabiliza. E o que ele está fazendo é separando aquilo que é provação, que vem de Deus para fortalecer a nossa fé, daquilo que é tentação, pecado e que nos leva à condenação e nos afasta de Deus. Preste atenção, para que o momento de dificuldade da sua vida não seja entendido como se Deus estivesse tentando você, te levando a pecar. Deus não faz isso. O que faz você pecar é a sua própria cobiça, como diz o verso 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, que uma vez consumado gera morte. Provação é uma coisa, dificuldades na vida é uma coisa, os altos e baixos da vida é uma coisa. Aquilo que é consequência do seu pecado não é provação. Talvez você esteja agora passando por um momento de tribulação em consequência do seu pecado, mas mesmo que seja então diante da consequência do seu pecado, reconheça o seu pecado, reconheça que você pecou e que agora você continua dependendo de Deus para resolver o problema que você mesmo gerou. Não vos enganeis, verso 16, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Parece que isso destoa de tudo, mas não. Observe que o verso 16 ele fala, você não pode enganar o seu coração. Aquilo que é bom não é porque você fez. Toda dádiva que você desfruta nessa vida não é porque você alcançou, mas é graça, é dom, é Deus quem dá. Portanto, a provação, o momento de dificuldade, a ausência dessa graça, dessa dádiva, também está sendo conduzida por Deus. É um momento, é temporâneo, não é eterno. O eterno é o sustento e a provisão de Deus. O eterno é a graça, a misericórdia sem fim, superabundante. O eterno é vivermos na presença de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, verso 19. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aí, de forma paralela, nós vamos olhar o verso de 5 a 8, porque se nós estamos buscando sabedoria, se nós estamos buscando reconhecimento da realidade a partir daquilo que Deus pode falar conosco, nós precisamos frear o nosso pensamento, a nossa língua, que é rápida, sagaz em amaldiçoar. É muito fácil nós olharmos para as coisas e culparmos o outro, as circunstâncias, falarmos mal, maldizermos. É só olhar o exemplo, para não falar da nossa vida,
do povo de Israel, que uma vez liberto da escravidão do Egito, na primeira dificuldade, o que eles fizeram? O sol está muito quente, o Senhor nos tirou da escravidão para nos matar de sede. Que lógica que tem isso? O Senhor agora vai nos matar de frio no meio do deserto, não temos nada para comer. Perceba que loucura que é ser liberto por Deus e depois falar que esse Deus te tirou para matar você. Esse é o coração do ser humano. Não é só de Israel, mas é de nós, seres humanos. Portanto, ele adverte: sabeis, sabedoria que vem do Senhor, sabeis que essas coisas, meus amados irmãos, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A provação, as dificuldades, elas mexem com as nossas entranhas e nos fazem ter ira, sentimento de ódio, de vingança. Protele isso. Ouça a voz de Deus, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Se você acha que a aprovação da sua vida é porque o outro está te perseguindo, porque o outro não sei o quê, porque é governo tal, é governo tal, é porque é patrão tal, ou é porque fulano de tal, não é ninguém nem nada. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é pelas nossas mãos que as condições serão mudadas. Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. Ele volta ao tema de: uma vez confirmada a vossa fé na aprovação, você está aprovado. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Não é uma questão de você ficar falando: eu sou crente, eu dependo de Deus, eu vou na igreja. Não é uma questão de falar, é uma questão de viver. Diante das lutas, das provações, você continuar louvando a Deus. Não é você chegar no trabalho louvando ao Senhor porque o culto foi bom e porque está tudo certo, mas é porque não caiu o salário na sua conta e você vai continuar louvando ao Senhor. É porque a conta está atrasada 2 meses, mas você vai continuar louvando ao Senhor. É porque você não alcançou a cura que você esperava, o tratamento esperado, mas o Senhor continua sendo bom para você e continua falando contigo e permitindo que você possa testemunhar da grandeza de Deus em meio à dor, ao sofrimento, à luta, à perseguição. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, verso 23. Hoje ele vê, agora, mas logo depois se esquece. Verso 25: aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Veja que de novo ele volta e fecha agora: perseverar. Ele começa falando para este povo perseguido, disperso: persevere. Olhe para a tribulação de uma forma diferente. Olhe para a provação da vossa fé de uma forma diferente. Muitas coisas estão relacionadas aqui, mas persevere. E isso, em suma, é a sua religião. Isso expressa a sua relação com o divino, com o transcendente, a forma como você enxerga a sua vida para além da morte. E que se reflete aqui? A verdadeira religião, portanto, é o quê? É você considerar atentamente a lei perfeita, a lei de Deus. E ele volta para a palavra de Deus, para aquilo que pode nos fazer achar esperança, para a sabedoria que não é nossa, mas é dos altos céus, que Deus nos dá de forma livre, abundante. Basta pedir com fé, sem
titubear. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele volta à questão da boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. O coração está no tesouro. Então, onde está a tua riqueza? Ali estará o teu coração. Percebe que são falas de Jesus que se ligam. Portanto, a nossa fala reflete o que está no nosso coração, e o que está no nosso coração reflete aquilo que nós temos de mais rico e precioso para as nossas vidas. Portanto, tome cuidado com o que você diz. Seja tardio em falar. Refreie a sua língua, para que você possa ser provado e aprovado diante das provações. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha como é que ele termina esse trecho de perseverança. Você quer se relacionar com Deus? Se você quer expressar isso para as pessoas em meio à tribulação, à provação, então busque sabedoria ao Senhor, porque o que você precisa é visitar órfãos e viúvas. Por que ele cita órfãos e viúvas? Porque no contexto, se já era difícil para alguém que tinha posses ou poucas posses, ou era homem, imagine então para mulheres, à época. Imagine para as mulheres que tinham filhos e que não podiam trabalhar, e que não tinham mais o provedor. Viúvas. Imagine então as mulheres que tinham alta idade. Imagine então as crianças que não têm mais os seus provedores e tendo que agora fugir, ser disperso, ir para um lugar que não sabe onde, para achar algo que nem sabe o que. Cuide dessas pessoas. Você quer mostrar que de fato você entendeu tudo isso? Cuide das pessoas que carecem mais do que você. Se você acha que você carece de algo, tem alguém que carece mais do que você. Se você acha que está difícil, tem alguém que está passando por uma situação mais difícil do que você. Sempre vai ter alguém que numa situação melhor do que a gente e outra numa situação pior do que a gente. Você quer então viver sua vida pura e sem mácula? Faça isso. Mas não faça isso de qualquer forma. Guarde-se incontaminado do mundo. Não é fácil? Não é simples. Mas nós devemos tirar o nosso olhar do mundo e dos prazeres do mundo, para não nos contaminarmos na nossa missão de viver na dependência de Deus e auxiliar as pessoas a entenderem que elas também dependem de Deus. Persevere. A mensagem que o Senhor nos traz por meio de Tiago é de esperança. Nós não estamos na condição que o povo de Gaza está. Nós não estamos na condição que o povo da Ucrânia está. Nós não estamos diante das condições que várias pessoas estão de fome, dor e sofrimento, perseguição na África ou em qualquer lugar do mundo. Mas estamos diante de outras provações. E o que nos cabe diante disso? Perseverar. Que nós possamos perseverar não pela nossa força, sabedoria, justiça, mas na dependência do Deus que tudo pode, tudo vê e tudo faz. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, reconhecemos que somos dependentes de Ti, Pai. Reconhecemos, confrontados e constrangidos pela Tua palavra, que só o Senhor é quem pode cuidar das nossas vidas, e o Senhor o faz, ó Senhor Deus, mediante a Tua promessa.
O Senhor é bom e a tua vontade, ó Pai, é boa e agradável para as nossas vidas e perfeita. Por isso, ó Pai, nos ajude a olhar para as nossas vidas, para as lutas, para as provações, ó Senhor Deus, e perceber a mão do Senhor nos conduzindo. Que possamos, ó Senhor Deus, perceber o Senhor agindo em nosso favor. Que possamos, ó Senhor Deus, nos alegrar no Senhor, apesar das circunstâncias que são momentâneas. Que possamos buscar sabedoria do Senhor. Que possamos, ó Senhor Deus, guardar o nosso coração da nossa tentação, da nossa cobiça. Que possamos, ó Senhor Deus, guardar a nossa mente de qualquer coisa que possa desviar a nossa atenção do Senhor. Que possamos controlar, ó Senhor Deus, pela ação do Teu Santo Espírito, nosso ser, para submetê-lo à Tua vontade e ao Teu querer. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos na certeza e na esperança, na fé, ó Senhor Deus, de que o Senhor está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele possa nos guiar, nos conduzir, seja em qualquer situação das nossas vidas, e que possamos perceber o cuidado de Deus em nossas vidas. Nós encerramos nosso culto, convidando os irmãos a descerem, para que possamos tomar um chá, um suco,